Olá, caros alunos do Aula em Casa. Então vamos iniciar aí a correção, né, com a Educação Física do Exercitando. Primeira matéria aí, Educação Física, ok? E aí tá aí, ó, aula 102, né, correção do Exercitando, parte 1, Educação Física. Só para lembrar que passou rapidamente ali o meu nome, professor Marcos Mello. Então vocês receberam aí, vocês já viram, né, a questão que nós colocamos de Educação Física. Então, espero que vocês já tenham respondido e aqueles que tiveram alguma dúvida para responder, ainda dá tempo, né? Para estar participando aí no chat aí, ó, beleza? Mas vamos relembrar aí qual foi a questão. Então tá aí, ó, Semeando 2021. Com relação à criação do jogo de xadrez, existem diversas histórias e mitologias, agregando como berço do jogo do xadrez diversas civilizações, como a China, né? E o Antigo Egito. De acordo com muitos estudos, acredita-se que o jogo se originou na Índia, né? No século VI aí, ó, com uma modalidade de um jogo chamado chaturanga. Então, a gente associa aí, né, registrado mesmo, um tipo de jogo que se parece com o xadrez, o que nós colocamos aí, chamado chaturanga, ok? E aí nós colocamos aí, ó, as alternativas. Vamos ver aí quais foram as alternativas. Está aí, ó. Então, qual das peças do xadrez tem autonomia para se mover em todos os sentidos e quantas casas quiser sem pular alguma? Lembra que na nossa aula nós falamos lá, explicamos cada uma delas. Então, nós temos aí, ó, né? Deixa eu ver aqui. Tá aí, ó. A letra A, nós temos o cavalo, né? Nós falamos sobre o cavalo. Falamos sobre o peão, letra B. A letra C, a dama, ok? A letra D, o bispo. E a letra E é o rei, né? Que é a peça-chave para o cheque-mate, né? Lembram? Né? Então, vamos ver aí, ó. Se alguém já colocou aqui, olha aí, o pessoal já está bombando aqui, ó. Deixa eu ver a partir daqui, ó. A Bárbara colocou letra C. A Raíssa, né? Colocou aqui, não, essa aqui eu acho que foi da última, né, que vocês estavam aí assistindo, não é isso? Vou subir aqui, nossa, mas é muito, olha aí, ó. Tá aqui, ó, letra C, o pessoal tá puxando a letra C, o Guilherme tá puxando a letra D, não é isso? A Deisiane também tá puxando aí na letra C, ela acha que é o bispo. Será que é o bispo? Pode ser o rei também, né? Ou pode ser o cavalo, o que vocês acham? Né? Vamos ver aqui, mais alguém? Ó, o Guilherme, só colocou aqui a gente sumiu tanto para frente e para trás, tá? A Geissimara colocou aqui, ó, letra C, obrigado, Geissimara. Será que é a letra C? Né? Ó, então, vamos comentar sobre cada uma delas aqui rapidinho, né? Ó, se a gente for analisar a letra A, o cavalo, lembra que eu falei? O cavalo, ele faz o movimento seguinte, em L, né? Ele anda 3 casas, não é isso? Tá na dele, ele vai andar 3, sendo que a última, ele vai, né, direcionar para a sua direita ou esquerda. O cavalo pode ir tanto se movimentar para frente ou atrás, mas tem que fazer um formato em L, andando 3 casas. O peão, ele só anda, né, ali na coluna, à sua frente, uma casa por vez, a não ser que seja no primeiro lance, né, iniciando o jogo. Aí ele pode até andar 2 casas. E para tomar a peça adversária, ele pega em diagonal. Então, já está saindo do que nós estamos querendo ver aí, né? O bispo, ele anda só em diagonal, não é isso? Ele pode tomar as peças em diagonal, ele não pula, né? A única peça, né, que pula realmente é o cavalo. Ele pode pular para chegar até a terceira casa lá que ele tem que ir, né? O bispo, ele não pula, assim como o peão também. O bispo só anda em diagonal, ele não pode pular, ok? E ele toma, né, a peça do seu adversário em diagonal. O rei, ele faz todos os movimentos, não é isso? Né? Todos os movimentos. Só que, né, ele só pode andar uma casa por vez. Ele não vai passar disso aí, tá?
Ele vai em diagonal, ele vai na linha, ele vai na coluna, ele pode andar, né, em todos os sentidos, mas ele só pode uma casa por vez. E aí, então, entra aí, sobrou, né, a letra C, como vocês colocaram aqui, não é isso? A Laura também colocou a letra C, dama, o João Vitor, letra C, lá de Manacapuru, João Vitor, obrigado, né? Então, a dama é a única que pode andar em todos os sentidos e quantas casas ela quiser, né? Desde que ela não pule, ela não pode pular, a dama não pode pular nenhuma casa, tá bom? Então tá aí o gabarito para vocês verem, ó. Tá aí, ó. Letra C, né? A dama movimenta-se em linhas retas, né? Pelas fileiras, colunas e diagonais no tabuleiro. Não pode pular suas próprias peças ou as adversárias, tá bom? E captura tomando, né, a casa ocupada pelo adversário. É assim que funciona, ok? Tá bom? Então tá aí a resposta, né, para vocês e obrigado pela participação e todos que participaram aqui realmente acertaram, tá bom? Então, obrigado pela participação de todos. Vamos agora para o exercitando, a correção do exercitando em língua espanhola, tá bom? Até um próximo momento. Olá, como estão todos? Olá, como estão todos? Espero que estejam todos muito bem, se cuidando como podem. Meu nome é Ariane Canavati, sou professora de língua espanhola e hoje estou aqui com vocês para a correção do nosso exercitando. Então, vocês estão vendo aqui, a gente vai corrigir a questão de língua espanhola. Vejamos qual é a questão? Na nossa questão nós temos: en las frases abajo hay palabras heterotônicas terminadas en ya. Apunta a frase que contiene dos de estas palavras em la misma frase. Então, aqui a gente está falando o seguinte, que nas frases seguintes, né, abaixo, há palavras heterotônicas. Vocês lembram o que são as palavras heterotônicas? São aquelas palavras que possuem uma grafia semelhante no português, uma escrita bem semelhante ao português. Porém, quando a gente vai pronunciá-las, as sílabas tônicas, elas são diferentes. No caso da nossa questão, como vocês podem observar, a gente está falando sobre as palavras terminadas aí no IA, não é isso? Então, a gente tem que apontar, marcar a frase que contém duas dessas palavras na mesma frase. Então, vocês lembrem-se, por favor, a palavra ela tem a mesma grafia da língua portuguesa, porém, quando a gente vai pronunciar, a sílaba tônica, ela modifica. Aí eu vou ler para vocês cada frase, e aí a gente vai analisar juntos, e eu vou esperar as respostas de vocês, em qual frase há palavras heterotônicas, palavras que possuem a mesma grafia, porém, com pronúncias diferentes. Então, temos aí a letra A. Debido a la bacteria, recibió una dosis de anestesia. Temos a letra B. En verdad, no hay competencia en la burocracia. Temos a letra C. La gente de la periferia pide supervivencia. Temos a letra D. Democracia no combina com demagogia. E temos a letra E. La historia de la pandemia es muy triste. Qual dessas alternativas, há duas palavras que terminam em IA, né? Que quando a gente vai pronunciar, elas são parecidas na escrita, porém a pronúncia é diferente, a sílaba tônica é diferente. Bem, eu estou observando aqui, né? Temos a Ana Paula, ela respondeu que seria a letra D. O Antônio, ele colocou que é a letra A, né? Então, qual será a resposta? O professor Renê também está acompanhando aqui. Professor Renê que ministrou essa aula belíssimamente. Vocês lembram que a gente falou até um pouquinho sobre da ditadura na Argentina. E aí ele apresentou várias palavras que são heterotônicas, né? A Paloma, ela colocou que é a letra B, né? O Francisco disse que é a letra E. Então, qual será?
né? Nós temos aqui a Rosaline, questão C, da Escola Plínio Ramos, né? De Humaitá. Nós temos a Luciana, dizendo que é a letra... deixa eu olhar aqui, letra E, eu acho que é isso. É da Escola Raimundo Gomes... Não, letra B, desculpa. Da Escola Raimundo Gomes Nogueira. Será que todos aqui estão divergindo? Qual será a resposta correta? Novamente, lembra, nós temos aqui o João Vitor dizendo que é a letra D, né? Também a Laura disse que é a letra D. Então, quem será que aqui que acertou qual é a alternativa correta? Qual é a palavra heterotônica aí? Quais são, né? Que são duas, né? Que terminam em IA, né? E estão na mesma frase, não é isso? Então, vamos ver? Olha só, vamos ler novamente, analisando cada frase. Na primeira, nós temos, devido à bactéria, recebeu uma dose de anestesia. Aqui nós temos duas palavras que terminam em IA, porém, a gente pode observar tranquilamente que bactéria tem a mesma pronunciação praticamente da língua portuguesa, só muda aqui anestesia, né? Na letra B, aí não poderia ser a A, tudo bem? Porque as duas têm que ser heterotônicas. No caso aqui, só anestesia é heterotônica. Aí nós temos a letra B. Em verdade, não há competência em la burocracia. Nesse caso, nós temos duas palavras que terminam em IA, vocês podem observar, só que competência tem a mesma pronunciação da língua portuguesa. Já burocracia, não. A gente observa que em português a gente fala o quê? Burocracia, não é isso? Em espanhol, burocracia. Então, também não poderia ser a letra B, porque só temos uma palavra aqui. Aí nós temos a letra C. Na letra C diz, la gente de la periferia pide supervivência. Aqui eu tenho periferia, né, isso termina com IA, e supervivência, que termina com IA. Porém, aqui somente a palavra periferia é heterotônica. Na letra D, nós temos democracia não combina com demagogia. Aqui, ó, democracia, demagogia. São duas palavras, né, que quando a gente pronuncia na língua portuguesa, como é que elas ficam? Democracia, demagogia. E em espanhol, como é que ficaria? Democracia, demagogia. Então, aqui são duas palavras heterotônicas, né? Na letra E temos la história de la pandemia es muy triste, né? Temos história e pandemia. Só que o que acontece? História é bem parecido com a língua portuguesa, porque a nossa sílaba tônica é to na língua portuguesa, assim como na espanhola, tá bom? Já a pandemia é heterotônica. Então, vamos ao nosso comentário, que diz, resposta correta, letra D. As palavras democracia e demagogia são heterotônicas, pois possuem grafias parecidas com a língua portuguesa, porém a sílaba tônica é diferenciada. Em português nós falamos democracia e demagogia, e em espanhol nós falamos democracia e demagogia. Parabenizo a todos que realizaram a atividade, participaram da nossa interatividade. Continuem ligados que agora nós vamos para a língua inglesa. Hello everybody, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Preparados aí para responder aí a nossa questão de língua inglesa do Exercitando? Então, sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês aí, acompanhando aí durante essa questão de língua inglesa. Vamos ver? Olha só, então, né, nós exercitando e nós temos a questão aí de língua inglesa. Vamos a ela? Olha só, essa questão de língua inglesa, então, é uma questão aí que traz um texto e a pergunta aí relacionada a esse texto. É um padrão, então, mais ou menos, né, um padrão que vocês vão ver nas provas de vestibulares, né, e do Enem. Então, é uma prática aí que já vai facilitar a vida de vocês quando forem fazer esse tipo de avaliação. Quando é um texto em língua inglesa, né, a gente sempre trabalha as questões de estratégias de leitura, que nós já vimos algumas e vocês vão continuar vendo. Mas a primeira dica, antes de ler o texto, gente, é voltar e ir lá para a pergunta para identificar qual é o tipo de resposta que eu quero para esse texto. Olha só a pergunta. Então, primeira coisa, quando se depararem com uma pergunta, né,
de uma avaliação, de uma prova em língua inglesa, vocês vão primeiro para a pergunta. É uma dica importante, tá? Porque a partir do momento que vocês compreenderem do que se trata essa pergunta, né, vocês vão voltar ao texto e aí vocês vão encontrar essa pergunta, essa resposta com mais facilidade. Então a pergunta é, de acordo com o texto, qual atividade humana é a principal responsável pelo aquecimento global? Destaque a alternativa correta. Então repare que eu vou buscar uma informação muito específica. Qual é a atividade humana, né, que é a principal responsável aí pelo aquecimento global? E nós temos as opções. Variation in Earth's orbit. Daí na letra B nós temos cyclical ocean patterns, like El Niño, Laninha. Letter C, fossil fuel burning. Letter D, Pacific decadal oscillation. Or letter E, changes in sun's energy output. Vamos agora ao texto para compreender aí qual é de fato a resposta. Vamos lá? Olha só. What's climate change? Esse é o título, né? Compreender o título, então, também é uma estratégia de leitura, né? Ele vai dar um resumo do que o texto vai tratar. Então, o que nós temos no texto? Changes observed in Earth's climate since the early 20th century. 20th century are primarily driven by human activities, particularly fossil fuels burning, which increase heat trapping greenhouse gas levels in Earth's atmosphere, raising Earth's average surface temperature. These human-produced temperature increases are commonly referred, aí na segunda parte do texto, to as a global warming. Natural processes can also contribute to climate change, including internal variability, e.g., cyclical ocean patterns like El Niño, Laninha, and the Pacific decadal oscillation, and external forcings, e.g., volcanic activity, changes in sun's energy output, variation in Earth's orbit. Então, nós temos várias informações importantes aí nesse texto, mas a pergunta é, qual é a principal, né, atividade humana responsável pelo aquecimento global? Então, você vai voltar ao texto e você vai encontrar lá essa resposta, né? Você vai encontrar, então, vai voltar ao texto com uma informação prévia, né? Qual é a atividade humana que mais causa, responsável aí pelo aquecimento global? Então, nós temos ali, né, você vai lendo o texto, daí na primeira parte ali, na segunda linha, você vai encontrar driving by human activities, tá? Human activities. Então, repare que é uma atividade humana, humano, então já tem uma informação para ir buscar aqui. Aí nós temos ali na sequência a resposta que é fossil fuel burning. Vamos ver as respostas aí dos nossos alunos, como é que eles estão respondendo? Olha só, então nós temos nossos alunos aqui, vamos ver algumas respostas. A Amanda, do Raimundo Gomes de Nogueira, né, apostando aí na letra C. A Raíssa, da escola Ruth Prestes Gonçalves, né, apostando aí que é letra C. Giovana, também na letra C. Nicole, também apostando aí letra C, também da escola aí Raimundo Gomes de Nogueira. Um abraço para todos. Thaisa, apostando também na letra C. Aí nós temos a Yasmin, do EET Maria Isabel Desterro, da Silva de Iranduba. Um abraço aí para todos. Apostando aí na letra C. A maior parte dos nossos alunos, então, aí apostando na letra C. Vamos ver se vocês acertaram, né? Aí nós temos Rose, da escola Professor Romerito da Silva, de Juruá. Um abraço aí para todos. Apostando também agora na letra D. Olha só, tem uma divergência aqui. A Deisiane apostando na letra C. Geicimar apostando na letra C. Ela é da Escola Estadual 1º de Maio. O João Vitor apostando aí na letra C. Do 7 Tarsila Prado, de Humaitá. Aí nós temos Isiele, ou Isiel, desculpa se a gente cometeu o erro de pronunciar errado, tá, gente? Pelo login, às vezes que é difícil. Letra C. Aí a Laura também apostando na letra C. Bom, as respostas variam então de letra C e letra D. Vamos ver a correta? Olha só. Então, um texto, né? Aí nós vamos para a pergunta. Olha só, e agora eu vou mostrar para vocês a resposta, que é a mesma letra C. Então, parabéns aí para todos que apostaram na letra C. Vamos ver o que nós temos aí como comentário. Ler a pergunta antes do texto pode ser a chave para encontrar a resposta com mais facilidade. Foi exatamente isso que nós fizemos, né?
vimos o texto, analisamos o texto ali, mas lemos de fato a pergunta, compreendemos a pergunta para depois voltar ao texto. Ao ler atentamente a pergunta, voltamos ao texto para identificar palavras-chave como human activities. Lembram que nós fizemos essa atividade? Se era para descobrir qual era a atividade humana que causava, responsável, né, pelo aquecimento global, então essa parte aí, essa palavra, né, essas duas palavras, human activities, que são palavras cognatas, inclusive, elas são palavras-chave que facilitariam em encontrar a resposta e concentrar a leitura, então, nessa parte do texto. Então, parabéns a todos que acertaram. Então, sigam sempre as estratégias de leitura, que é muito importante, tá? Nessa pergunta que nós acabamos de ver, vocês leram a pergunta, compreenderam qual é a pergunta, aí voltaram o texto com duas palavras-chave, que era human activity. Então, tendo essa palavra-chave, vocês conseguem encontrar a resposta naquelas imediações ali. Tá certo, gente? De língua inglesa era só e nós nos vemos aí na próxima aula. Agora vocês ficam aí com língua portuguesa. Bye, bye! Olá, saudações! Língua portuguesa. Língua portuguesa, hoje um momento bem interessante, bem especial, bem diferente. Hoje nós estamos comentando as questões do exercitando. Vamos ver aí então. Olha o que nós estamos fazendo hoje, a correção parte 1. Então vem aí a parte 2, aguardem. Língua portuguesa e, claro, nós tivemos literatura também muito importante para todos nós. A literatura nos faz entender também o mundo de forma diferente ou de uma forma melhor, vamos assim dizer. E nós apresentamos duas questões no Exercitando, duas questões de língua portuguesa. E hoje nós vamos comentar, nós vamos observar alguns pontos que facilitariam também o entendimento delas, tá bom? Vamos então começando com a primeira questão de língua portuguesa, que é a número 4 do Exercitando. E claro, ela parece ser bem simples, mas a intenção dela é prepará-lo para a segunda questão. Então, a primeira questão que nós temos, ela tem o objetivo de prepará-lo para a segunda questão. Então, nós temos aí um espaço a ser preenchido e é muito importante, olha só que interessante. Ela parece simples, mas ela é muito direta, muito objetiva. Ela fala de um autor de apenas um livro, está aí o nome do livro, O autor morreu com apenas 30 anos e na época ele foi um incompreendido, não conseguiram compreender plenamente a importância dele, o que ele estava apresentando para a literatura brasileira. Em uma edição pós sua morte, não é isso? Foram divulgados também outros poemas. Então, nós estamos falando de um poeta que você ouvirá muito sobre ele e nós temos algumas opções. Vale também a dica do Aula em Casa para que você pesquise também sobre os outros autores apresentados. Por exemplo, nós temos aí, olha, Jorge Amado, é muito importante, você, finalista, terceira série do ensino médio, é muito importante que você pesquise sobre Jorge Amado, Aloysio de Azevedo, Clarice Lispector, Sousandrande e também Augusto dos Anjos. A primeira questão, nós temos então aí as opções apresentadas e, claro, nós temos a participação de nossos alunos no chat, que é o que nós vamos ver agora. Nós temos ali cinco autores apresentados, vale aí que você pesquise, que você busque um pouco mais sobre eles. Mas vamos ver também aqui como nossos alunos estão interagindo aqui no chat. Vamos lá então. Nós começamos aqui então, pronto, com o Elton Araújo, da escola Isaías Vasconcelos, em Iranduba. Olha que bacana. O Elton acha que é a letra A, não é isso? Letra A. A Letícia, aqui do 7, Tarsila, acha também que é a letra A. Bacana. A escola José Bernardino, não é isso? Também letra A. Aqui a Raíssa acha que é a letra A. A Ana Paula também participando, acha que é a letra A. A letra A aqui vem bem forte, não é isso? A Zelina Vieira, escola Rio Preto da Eva, questão 4, letra A. Também aqui, escola Raimundo Gomes, também a Tamires participando, terceiro ano 3 ali, ó, mandando um alô para a sua turma, acha que é a letra A. Domini, eu creio que seja assim, letra A também. E a escola Raimundo Gomes novamente, agora com
com Nicole. Nicole também acha que é letra A. Então, nós estamos observando que a letra A está dominando aqui, né? Dominando aqui, ó. Também aqui, quem mais aqui? Aqui a Alice também participando, muito bacana. Aqui também a Ana Beatriz, Plínio Ramos Coelho, Maitá participando. Sebastiana Braga também. Sebastiana Braga acha que é a letra A. É a Glória Maria, acha que é a letra A. E quem mais aqui? A Rose, não é isso? Rose, da escola Romerito da Silva, Juruá, Amazonas, também participando, acha que é a letra A. Será que é? Então, vamos ver as alternativas novamente? Alternativas, exatamente. Olha aí, Augusto dos Anjos, é a resposta apresentada. Souzanda de pesquisem. Clarice Lispector, Aloysio de Azevedo, Jorge Amado, pesquisem também. Mas a resposta de hoje, vamos conferir então, letra A. Por isso que eu falei, ela prepara para a segunda questão. Gente, atenção que o comentário da primeira vai ajudar muito a entender a segunda. Nós temos aí Augusto dos Anjos, foi um poeta muito criticado. Olha que interessante que nós estamos apresentando para você. Muito criticado à época, especialmente em decorrência da linguagem. O que nós já vamos conferir na próxima questão. Daqui a pouco nós vamos conferir por que essa crítica à linguagem apresentada por Augusto dos Anjos. E isso, claro, nos seus poemas, e também a crítica veio por conta dessa questão mórbida presente na sua produção literária, né? Chamando a morte, vamos assim dizer também. O seu livro, guardem e pesquisem mais. Tá? Nós temos um dos poemas, Versos Íntimos, pesquisem também para conhecer ainda mais sobre o importante poeta Augusto dos Anjos, tá bom? Depois ele foi reeditado com o nome Eu e Outras Poesias. Então, a questão da inovação que nós vamos conferir daqui a pouco também no próximo, no poema que nós vamos apresentar, o estilo dele, a temática, tudo isso trazia crítica ao Augusto dos Anjos, tá bom? Então, nós vamos chamar atenção para essa questão da temática, como ele tematizava os seus poemas, o estilo dele, até ficou conhecido também como poeta da morte. Foi também conhecido de alguma forma assim. Então, você vai entendendo um pouquinho mais por que Augusto dos Anjos, de alguma forma, foi criticado, não é isso? Porque a produção literária na época estava ali fora do que era produzido, né? Nós vivíamos ali o parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, e ele trazia uma proposta diferente. Então, foi muito criticado a linguagem mórbida, essa coisa de chamar a morte, vamos assim dizer. Então, tudo isso sendo apresentado na obra de Augusto dos Anjos, aumentava ali, dava corpo às críticas que ele recebia, mas, posteriormente, ele foi reconhecido, a Academia Brasileira de Letras também reconheceu a importância dele para a literatura brasileira. Então, a primeira questão prepara para a segunda. A primeira prepara para a segunda. Nós vamos observar agora, olha, fica a dica, versos íntimos. Versos íntimos. Você, finalista, é muito importante que você conheça mais sobre Augusto dos Anjos. O Exercitando trouxe as questões, mas também uma dica importante para as provas que virão aí, você, finalista, tá bom? Vamos agora a um poema de Augusto dos Anjos. Olha aí. Aí está, questão número 5. Só Augusto dos Anjos hoje, para você observar, perceber a importância dele para o seu estudo, você finalista. E olha como ele começa. Eu, filho do carbono e do amoníaco. Olha como ele começa. Olha o segundo verso, como ele é bem, né, impactante. Olha por que Augusto dos Anjos recebeu as suas críticas. Então ele vem aqui, ó. Olha aqui, sofro, observem. Olha como ele se apresenta. Aí ele faz a sua apresentação. E ele continua. Monstro de escuridão e rutilância. Olha como ele apresenta. Sofro a influência, amado, os signos do zodíaco. Então ele já vai se apresentando de uma forma bem diferente. Tá? Já eu sofro a influência má dos signos do zodíaco. Observe como ele vai se apresentando. Na continuidade, tem mais aqui, para você, daqui a pouco, assinalar corretamente. Corretamente, tá bom? Este ambiente me causa, olha aqui como ele vem se apresentando, né? Uma aversão, ele não gosta daquele espaço onde está. Sobe a minha boca uma ânsia análoga a
Sobe uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Olha como ele vem... Porque a linguagem sofreu série de críticas também porque fugia daquela coisa como era apresentada no momento. Já o verme, olha aqui como as críticas vieram. Já o verme come, e ele continua aqui, come e anda a espreitar meus olhos para roê-los. E há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, tudo isso aí colaborou, porque ele trouxe uma produção poética diferente, ele trouxe algo de que, de certa forma, o público também não estava acostumado a ler. Então, nós temos ali um verme que vem consumir, de alguma forma, o ser, e isso, claro, naturalmente, causou estranheza. E aí nós temos, agora chegou o nosso momento, e aí nós temos, quanto ao poema, nós temos a letra A. Quanto ao poema, nós temos a letra A escola Tarsila Prado já apresentando a sua resposta aí. Raimundo Gomes também, daqui a pouco eu vou falar os nomes. Nós temos a letra B, o que você acha? Olha essa letra C também, a letra C. A letra D também está presente aí, assim como a Escola Estadual Rio Preto da Eva, já participando aqui no chat. E vamos ver a letra D e letra E, aí está. Letra D e letra E. Letra D e letra E também sendo apresentadas, assim também como está presente a Escola Ramos Coelho, Plínio Ramos Coelho, Maitá. Vamos ver agora, então, acompanhar o chat com nossos alunos, nossos finalistas. Vamos lá? Então, temos aqui, então, a Escola Raimundo Gomes, muito presente hoje. Nicole novamente, letra C. A Escola Estadual 1º de Maio é a Geicimara. Geicimara acha que é a letra C. José Bernardino é a Laura. Laura acha que é a letra D. Laura está chamando a atenção aí para a nossa letra D. Quem mais aqui também? Nossa equipe de língua portuguesa participando também. Aí, interessante aí, todos aí presentes no chat. Ana Paula também, questão 5, letra C. Tarsila Prado aqui é o João Vitor. João Vitor está apontando a letra C para nós. E olha que interessante aqui também, muita gente participando. Alcilene acha que é a letra D. A Amanda acha que é a letra D. Raimundo Gomes. A Alcilene lá do José Bernardino. Tarsila Prado aqui é o Caio. O Caio acha que é a letra A. Letra A. O Antônio comemorando aqui que acertou. Que bacana, tá bom? Que bom mesmo que estão participando aí. Então, gente, aí nós temos ali Augusto dos Anjos sendo apresentado. Nós já falamos que ele sofreu muitas críticas, não é isso? Em relação ao seu estilo, em relação à temática, em relação ao que ele trazia nos seus poemas. Então, após nós apresentarmos o poema e também as alternativas, nós vamos conferir para comentarmos um pouco mais. Vamos então conferir a resposta agora então e comentarmos. Vamos lá. Prontinho. Aí você está conferindo. Olha que interessante. Nós tivemos aqui no chat muito a letra C. Nós tivemos muito a letra C aqui. Letra D também, letra C. Letra C foi a mais indicada, né? A Thaís indicou a letra A, mas tivemos muito fortemente aqui a letra C. E a letra A diz o seguinte: pela leitura do poema, é possível afirmar que revela um eu conformado com o seu destino. Desde o início eu fui destacando como ele se via, como ele se apresentava. Conformado com o seu destino, ao traduzir um olhar depressivo sobre o homem, reduzindo aquilo como ele acabará, né? sobre o que vai sobrar dele ali. Então, nós temos a letra A, mas vamos voltar às alternativas? Vamos voltar às alternativas? Porque a letra C teve uma presença muito forte. Então, nós temos um eu conformado. Olha, um verme virá e vai me consumir. Eu nasci já assim desde o início, já nasci azarado, vamos dizer assim. Nem os signos do zodíaco falavam para mim coisas boas, né? Para começar. Então, nós temos essa letra C dizendo que reduz as possibilidades de polissemia. Também uma das críticas. Ora, falando de forma mórbida, dessa forma da morte, você tira a atenção do apreciador, do leitor, para o que a poesia tem que apresentar, que era o que, de certa forma, estava presente ali nos Parnasos. Queriam apresentar a arte pela arte, aquela coisa bonita e bela. Não, ele trazia algo de forma diferente. E foi exatamente a crítica que ele recebeu. Então, a letra C não pode, porque a intenção dele de usar palavras diferentes não é em nenhum momento a intenção de reduzir a produção poética dele, mas sim trazer algo diferente para a literatura. Daí também as críticas recebidas, tá bom, meus amados? Então, olha,
Muito obrigado pela participação de vocês. Finalista, fica a dica aí do Aula em Casa. Pesquise mais, Amado Batista. Amado Batista não, Amado Batista é depois, sexta-feira que é Amado Batista, tá bom? Pesquisem mais, Augusto dos Anjos, não sei de onde veio o Amado Batista, mas veio. Então, Augusto dos Anjos, tá bom? Pesquisem Clarice Lispector também, Jorge Amado, eu acho que era aí que eu queria chegar. E até a próxima, então, nós continuamos agora com filosofia. E aí, terceirão? Estamos aqui de novo, o professor Rosângelo Assis, de Filosofia. Nós vamos hoje para aquela famosa atividade, aquele exercitando, né? Aquela correção do exercitando que vocês gostam bastante. Vamos lá? Hoje é a aula 102, a correção do exercitando, parte 1 de Filosofia. Já responderam a questão? Vamos lá então, qual era a questão? A questão era a seguinte, olha só. Na história, né, da ciência, chama-se Revolução Científica, o período que começou no século XVI e prolongou-se até o século XVIII. Estão lembrados disso na nossa aula? Nós conversamos bastante sobre esse período aqui, né? A partir desse período, a ciência, que até então estava atrelada à teologia, separa-se desta e passa a ser um conhecimento mais estruturado e prático. Estão lembrados dessa aula aí? Nós estávamos falando do pensamento moderno, surgimento do pensamento moderno. Muito bem. Baseado nisso daí, vamos ver, né, quais são as alternativas aí para que vocês possam responder. Nós temos aí, olha só, o fato científico, ele consiste em quê? Letra A, em um método de interpretação do senso comum. B, é o procedimento analítico por excelência de uma visão teocêntrica. Prestem atenção nas palavrinhas que estão aí, né? Que elas são as pegadinhas que aparecem no vestibular. Letra C. O objeto científico são dados empíricos, espontâneos de nossa experiência cotidiana. Letra D. São dados empíricos construídos pela investigação científica. Ou letra E. O fato científico demonstra, prova e prevê uma teoria religiosa. O que vocês acham? Qual dessas alternativas aí está certo, baseado em tudo aquilo que vocês viram, né, durante as nossas aulas aí? Então, vamos tentar? Lembre que nós estamos no pensamento moderno, né? Lembre que nós estamos saindo de uma filosofia cristã durante todo o período, longo período medieval, né? E agora nós estamos chegando a um novo pensamento, onde a razão e a experiência são fundamentais para se chegar a um conhecimento. Temos algumas respostas aí, bora ver a participação de vocês? Olha só, o João Vitor disse para nós que a letra certa é a letra D. Ele é do Sete Tarsila Prado de Humaitá. Ô, terrinha boa, Humaitá. Nós temos também alguma... Alzilene falou que é a letra D, né? Então, é dos dados empíricos construídos pela investigação científica. Que mais que nós temos aí? Luciana, ela fala para nós que é a letra D. Ela é da escola Raimundo Gomes Nogueira de Manaus. Ei, Manaus, grande Manaus, participando aqui com a gente. Muito legal essa participação. Ana Paula está dizendo para nós que é a letra D também. Então, estamos todos aí muito focados nessa questão da letra D, né? Vamos ver se realmente prestaram atenção nas aulas, hein? Da escola Raimundo Gomes, a Tamires Aline Freire dos Santos fala que é a letra C. A Aline está discordando aí, né? O objeto científico, dados empíricos, espontâneo dessa nossa experiência cotidiana. Muito bem, vamos ver quem mais. A Rosaline falou que é a letra D. Ela é de Humaitá, Amazonas, da escola Plínio Ramos Coelho. Está sempre participando aqui a escola Plínio Ramos Coelho, né? Que legal, que bacana. Temos mais alguma resposta, diretor? Tem, tá ali, olha, o Elton, ele fala para nós, lá de Iranduba, Elton, da escola Isaías Vasconcelos, de Iranduba, ele fala que também é a letra D, a resposta a esta questão. Quer dizer, vamos lá? Vamos tentar achar a resposta, então, dessa questão? Vamos ver aí o que nós temos aqui. As alternativas estão aqui, né? O fato científico consiste, né, no método de interpretação do senso comum, será?
do senso comum, acho que aqui vocês já cortaram logo, né? Procedimento analítico por excelência de uma visão teocêntrica, não tem nada a ver com teocentrismo isso aqui, né? Depois, são dados empíricos espontâneos da nossa experiência, eu vou deixar a duvidazinha aqui, né? Eu vou deixar a duvidazinha porque alguém respondeu letra C, mas depois a gente volta. São dados empíricos construídos pela investigação científica ou demonstra, prova e prevê uma teoria religiosa? Elimina também essa letra E. Então nós já eliminamos 3 letras aqui. É C ou D? C ou D? C ou D? A resposta certa é a letra D, tá certo? É a letra D. O fato científico, ele surgiu da necessidade do ser humano querer saber como as coisas funcionam, ao invés de apenas aceitá-las, lembra? Não temos mais uma filosofia cristã, uma filosofia muito dogmática, onde a verdade de fé era o que determinava o nosso conhecimento, perfeito? Então, com esse tipo de conhecimento, o homem começou a entender o porquê de vários fenômenos, de várias coisas, né? Vários fenômenos naturais. E com isso, vir a intervir cada vez mais nos acontecimentos ao nosso redor. Perfeito, então? Perfeito, terceirão. Olha só, quem respondeu a letra D, respondeu certo. Mas quem não conseguiu responder ou quem não acertou, não tem problema. Aqui a gente pode errar, no vestibular não. Tá bom? Então, eu quero que vocês fiquem com Deus, um grande abraço filosófico a todos vocês e se preparem porque agora vem a correção de geografia. Até a próxima, tchau, tchau! Olá, queridos alunos da terceira série do ensino médio, eu sou a professora Juliana de Geografia e vamos dar início, né, à última correção de hoje. Então aí chamando a nossa imagem, a aula de hoje é a aula 102, parte 1 de Geografia. A questão que ficou para vocês é uma questão que vai trazer problemas ambientais, né, a temática dos problemas ambientais. A gente vai chamar agora a nossa questão número 8 para fazer a leitura dela. Então, a questão 7. A questão 7, que é a questão da PUC do Paraná, ela diz: a industrialização europeia teve como base energética o uso do carvão mineral. Até hoje, mesmo com a ampliação do uso de petróleo, da energia hidrelétrica e das usinas nucleares, o carvão permanece como importante fonte energética, principalmente nos países da Europa Oriental. Então, a gente vai colocar, tem na ideia que o carvão hoje é a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo. Só perde apenas para o petróleo. Então, o carvão é a segunda. Isso porque o carvão começou a ser utilizado lá na primeira Revolução Industrial, quando houve, né, quando começou a ser utilizada para a produção manufatureira nas máquinas a vapor. Então, desde esse período, o carvão já é utilizado. Ocorre, porém, que a queima do carvão mineral em grandes quantidades pode provocar o aumento do volume do dióxido de enxofre. É um dos gases, né, que vão aparecer a partir da queima do carvão mineral. E esses gases são lançados na atmosfera. Com esse lançamento na atmosfera vai ocorrer um fenômeno. Que fenômeno é esse que ocorre a partir da liberação do dióxido de enxofre e de outros gases na atmosfera a partir da queima do carvão? Ocorre a chuva ácida, vai ocorrer a inversão térmica, vai ocorrer a eutrofização da água, vai ocorrer a desertificação ou vai ocorrer o chamado a ilha de calor. Então, um desses 5 fenômenos ocorrem a partir da queima do carvão mineral e do lançamento de gases, né? Principalmente o dióxido de enxofre. Então, para saber quais foram as alternativas que vocês conseguiram marcar para a gente, eu vou fazer a leitura do nosso chat. Vamos ver as participações. Então, a gente vai iniciar a D, questão 7, está aqui na questão 4. Aqui. Chegamos a partir da Alcilene. Alcilene, da escola Professor José Bernardino Lindoso, colocou que a alternativa correta seria a A. Então, ela identifica que a chuva ácida é que vai ocorrer a partir da queima do carvão mineral. A Paloma também concorda, letra A.
assim como a Amanda, lá da escola Raimundo Gomes Nogueira, também na letra A. O Elton Araújo, da escola Isaías Vasconcelos de Iranduba, também concorda. É letra A. Até agora, né, todo mundo concordando que é a chuva ácida que ocorre a partir da liberação dos gases da queima do carvão mineral. A gente tem também o Guilherme, letra A. A gente tem a Rose, lá do município de Juruá, da escola Romerito da Silva, também letra A. Alzilene, letra A. Guilherme, letra A. Aí, novamente, a escola Raimundo Gomes Nogueira marcando presença, letra A. Aí temos a escola 1º de Maio, também letra A. Não temos ninguém diferente. Então, vou aqui outra questão, outra alternativa não. Então, eu vou só aqui anunciar algumas das participações. A Naísa, quem mais? A Giovana, bom dia, Giovana. A Rosaline, da escola Plínio Ramos Coelho, lá de Humaitá, Amazonas, que também está marcando presença desde da primeira série, desde as 8 horas da manhã está aqui conosco. A Yasmin, também letra A, da Maria Isabel, da escola Maria Isabel. A Nicole, do Barão de Boca do Acre, muito obrigada pela sua participação. Não, Nicole não, Nicolas, desculpa, Nicolas. Nicolas também na letra A. Aí a gente tem também a Tamires, lá da escola Raimundo Gomes Nogueira, marcando presença novamente. O Solo de Lucena apareceu, letra A. A gente também tem a Tarsila Prado de Humaitá, o João Vitor, o aluno da escola, com a letra A. E aí, finalizando, a Laura, letra A, lá do José Bernardino Lindoso. E o Matheus aí, que está me cumprimentando. Bom dia, Matheus, para você também. Então, aí a gente tem aí... como a grande maioria colocou, unanimidade, letra A, a resposta correta. Mas é mesmo a letra A? Olha lá no gabarito. Então, o gabarito já aparece para a gente, identificando que sim, vocês estão corretos, que é a partir da queima do gás carbônico, a partir do carvão mineral é que vai se liberar do dióxido de enxofre, né? E vai ter uma reação com as partículas de água. Ou seja, a liberação desse gás, do principal, é o dióxido de enxofre, vai se fundir com a água. Então, em vez de chover apenas a água, a chuva que a gente já está acostumado, ela vai vir com alguns ácidos. E esse é um dos principais ácidos que vão vir. E a gente tem aí a imagem já de algumas das consequências que essa chuva ácida pode ocasionar. A chuva ácida, além dessas imagens, ela vai ocasionar a contaminação de solo, a contaminação da água, vai trazer doenças respiratórias para os seres humanos, porque se essa chuva ácida entra em contato com a nossa pele, da mesma forma como ocorre com o solo, com a água, a gente vai absorvendo essa substância. Então, aí na primeira imagem, a gente tem aí uma floresta, né, que não tem mais folhas, por exemplo. É o período que perdeu a folha? Não. É que devido à grande quantidade de chuva ácida nessa região, o solo foi contaminado, ficou um solo acidificado, a vegetação passou a absorver esse ácido, né, o dióxido de enxofre, ou seja, ela passou a ter menos nutrientes, passou a ficar empobrecida, passou a ter uma lentidão no seu desenvolvimento, ela começou a ficar mais suscetível às pragas, a outras formas de doenças. Ela vai contaminar o solo, só o solo ela acaba contaminando a água, porque o solo ele vai escoar essa água para os lençóis freáticos, para as reservas de águas subterrâneas, e da mesma forma que contaminou o solo, contamina a água. Então, todas as formas de seres vivos que absorverem essa água contaminada vão de alguma forma desenvolver alguma doença ou alguma lentidão no seu crescimento, né? É uma água contaminada. E aí a gente tem também que essa chuva ácida vai prejudicar também as construções, como a gente está vendo aí essa estátua, né? Esse monumento. O que ocorreu aí nesse monumento? Ela começou a corroer o material, que vem, ou é o mármore ou um cimento que está aí, não dá para identificar através só da imagem. Então, a gente tem aí a corrosão, né, do monumento. Aí, continuando o comentário, é que a água vai se acumular em nuvens, né, junto com o ácido nítrico, que é outro dos gases que a gente vai ter no lançamento da queima do carvão, e do ácido sulfúrico, que vai se precipitar em forma de chuva
também pode ocorrer na forma de neve ou de uma neblina mais ácida. E aí é o que vai ocasionar esse processo de chuva ácida, tá bom? Aí, obrigada a todos os alunos e a todos os professores que estiveram conosco ao longo dessa manhã, fazendo a correção do Exercitando parte 1. Desejo a todos aí um bom finalzinho aí, né, de um bom dia e até uma próxima.